Eu sou Julian Rodrigues, eu sou ativista de direitos humanos, ativista do movimento LGBTI, e é um prazer estar aqui com vocês falando um pouco sobre direitos humanos e sobre a luta das mulheres, a luta antirracista, a luta pelas liberdades sexuais e a luta pelas liberdades democráticas, né? Os direitos humanos, eles são parte integrante, né, de um projeto de emancipação, de um projeto de uma sociedade diferente. A luta no território, a luta nos bairros, né, ela também é uma luta por direitos humanos e que se dá em várias dimensões, né? Os direitos humanos, eles podem ser os direitos que a gente chama de direitos econômicos e sociais, os direitos trabalhistas, os direitos ambientais, mas eles têm também os direitos civis e os direitos políticos e as liberdades democráticas, que pode parecer uma coisa muito abstrata, mas é uma coisa simples. É a liberdade de você não sofrer violência física, é a liberdade de você não apanhar na rua, é a liberdade de você não ser oprimido pelo seu pai se você é gay, ou pelo companheiro não bater na mulher, é você não sofrer racismo, não sofrer homofobia, não sofrer transfobia, é poder exercer o direito de ser quem você quer ser, né? Então, são liberdades e uma luta contra a violência e pelas liberdades. E essa luta se dá no território, apesar de ela ser uma luta histórica do movimento dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? É importante a gente dizer que muita gente acha que, na esquerda, no campo progressista, que as pautas das mulheres, a pauta de direitos humanos, a pauta ambiental, a pauta de gênero, a pauta antirracista, a pauta das LGBT, né? As das lésbicas, das gays, das bissexuais, das travestis, das mulheres transexuais, dos homens trans, é uma pauta que eu queria deixar aqui com vocês esse recado. Se ele sair daqui com esse recado forte, eu terei cumprido meu objetivo aqui nesse papo. Não são pautas identitárias e nem agenda de costumes, que são duas expressões que aparecem muito quando a gente fala de direitos humanos, de luta de mulheres, da luta da juventude, né? Da luta do povo negro. Por que não são pautas identitárias? Porque não se trata só de afirmar identidades, mas se trata de lutar contra o racismo estrutural que permeia o Brasil desde a colônia, quase 400 anos de escravidão. Se trata de lutar contra o patriarcado, contra o machismo, contra o sexismo, que faz até hoje com que as mulheres sofram violência doméstica, com que as mulheres ganhem menos que os homens, com que as mulheres estejam em espaços que não são espaços de poder, né? Que os espaços de poder ainda são masculinos, brancos, agressivos, né? Então, nesse momento onde nós temos um governo que é um governo de tipo neofascista, além de ser ultraliberal, de ser contra o Estado, contra os direitos sociais, é um governo que mobiliza uma base fascista. E isso faz também fundamentalismos religiosos cristãos, que também, apesar da gente ser... Nós somos totalmente a favor das liberdades religiosas e da liberdade de crença. Mas o Estado brasileiro é laico. Então, para garantir os direitos humanos, para garantir a pauta das mulheres, nós vamos precisar de laicidade do Estado, ou seja, que nós não façamos... nenhuma religião pode estar acima de outra religião, né? Por que eu estou falando isso? Voltando. Porque essas pautas são pautas de direitos, não são pautas identitárias. Muita gente fala pauta de costumes. Eu até costumo brincar sempre que, antigamente, nos anos 30, 40, existiam as delegacias de costumes, que eram delegacias para onde você enviava pobres, pretos, putas, bicheiros, ex-escravos, capoeiristas, ou seja, era um mecanismo de repressão da ordem das polícias contra o povo pobre, contra os negros, contra as bichas, contra as travestis, contra as mulheres, contra as mães de santo, candomblecistas. Então, nossa agenda, nossa pauta é uma pauta de direitos humanos, é uma pauta de direitos civis, é uma pauta de liberdades democráticas, é uma pauta de cidadania. Eu gosto muito de uma autora americana chamada Nancy Fraser, que ela diz assim, ó, nós progressistas que lutamos, nós os movimentos sociais, nós temos que lutar por redistribuição, ou seja, a redistribuição de renda, de poder, a igualdade, mas nós temos que lutar também por reconhecimento. O que é o reconhecimento? É reconhecer a diversidade, reconhecer a pluralidade, construir uma sociedade onde os direitos de todos e todas sejam respeitados. Então, você precisa de ter a dimensão econômico-social, que a gente chama de redistribuição, e a dimensão dos direitos, a dimensão da cidadania, que a gente chama de reconhecimento. E ela ainda acrescenta mais uma dimensão, a Nancy Fraser, que é a dimensão da participação. É preciso ter participação popular, né? Eu me lembro quando
estava no início, ainda nos anos 90, eu militava muito junto com a Central de Movimentos Populares, ali logo alguns dos seus congressos dos anos 90, que um dos focos da Central de Movimentos Populares, da luta do movimento popular, era políticas públicas com participação popular. Então, a Nancy Fraser coloca essas três dimensões: redistribuição, reconhecimento e participação. Então, a luta dos direitos humanos ela é uma luta por participação, não é uma luta por participação nos controles social, o controle social do Estado, nos conselhos, né? Nos conselhos de saúde, de educação, de políticas públicas. Ela é uma luta para garantir que a polícia não seja uma polícia que seja uma polícia violenta, que não seja uma polícia racista. A nossa luta é uma luta pela juventude, é uma luta pela vida da juventude, porque essa juventude está sendo massacrada nos bairros, nas periferias, em todos os lugares, né? Tanto por não ter emprego, não ter renda, tanto por uma polícia que é uma polícia que ainda é uma polícia que veio lá da ditadura militar, que não foi reformada, que precisa de ser reformada. Então, é uma polícia que ela é uma polícia profundamente autoritária, né? E que reprime e mata jovens negros. Então, quando a gente fala da nossa luta por direitos humanos, nós estamos falando de uma luta pelo feminismo, uma luta pela igualdade entre mulheres e homens, uma luta antirracista, pela igualdade racial, pelo fim do racismo estrutural. Quando a gente fala em direitos humanos, nós estamos falando pela luta, pelo direito das pessoas LGBT se expressarem, pelo direito das pessoas LGBT amarem quem elas quiserem, pelo direito das pessoas serem felizes e terem seus direitos reconhecidos, né? Construírem suas famílias, né? Nós falamos da liberdade, inclusive religiosa, da liberdade de, por exemplo, você não ter o seu espaço religioso, o seu terreiro, por exemplo, atacado, ou um programa de uma televisão de uma determinada religião atacar e chamar de demoníaco, de não sei o quê, outras expressões religiosas das religiões de matriz africana, por exemplo. Então, é importante, nessa primeira abordagem, nós pensarmos que a luta dos trabalhadores, a luta socialista, desde o seu início no século XIX, ela teve vinculada também à luta das mulheres, à luta LGBT e à luta dos negros e negras, e, portanto, a luta por direitos humanos, né? A Clara Zetkin, que era uma feminista lá nos anos 10, né, do início do século, mais de 100 anos atrás, foi ela que uma das impulsionadoras que o Congresso de um partido socialista, né, do Partido Socialista Alemão, aprovou o 8 de março. Alexandra Kollontai, que foi uma das grandes líderes da Revolução Russa, era uma mulher feminista, né? Toda a história, o Magnus Hirschfeld era um alemão também do Partido Socialista, foi um dos primeiros a defender os direitos das pessoas homossexuais lá na Alemanha. Inclusive, ele foi morto nos anos 30, no início dos anos 30, pelos nazistas. Então, vocês vejam que a luta por direitos ela nunca foi uma luta só econômica, né? É preciso, e aí eu queria encerrar essa primeira parte pensando um pouco nisso com vocês, o capitalismo e a opressão que se dá no dia a dia, que se dá por falta de política pública, que se dá por falta de emprego, que se dá pela precarização do trabalho com os aplicativos, que se dá pela destruição do meio ambiente, que se dá pela falta de saneamento básico, que se dá pela falta de moradia, tudo isso são direitos humanos. E é a mesma luta que se dá quando nós queremos igualdade, quando nós queremos salários iguais para mulheres e homens, quando nós queremos que todos possam professar sua fé, quando nós queremos que a polícia seja uma polícia cidadã, que esteja a serviço, porque segurança pública é um direito humano. A polícia não pode servir só para defender o patrimônio e para reprimir, né? Então, nós queremos pensar de forma geral numa nova política. E uma nova política passa por uma estrutura, combater essa estrutura capitalista, que é, ao mesmo tempo, racista, machista, homofóbica e contra os direitos humanos. Então, a luta é uma só. A estrutura do patriarcado, do racismo, do capitalismo, da opressão sexual é a mesma. Então, é preciso que nós, que estamos na luta social do dia a dia, entendamos que a gente precisa de lutar juntos. É preciso fazer alianças entre os movimentos negros, de juventude, de mulheres, LGBT, de moradia, por transporte, por salário, por emprego. Então, direitos humanos são, como a gente diz, indivisíveis, indissociáveis, interdependentes, e também são uma luta, para terminar aqui, dos socialistas,
Porque em 1948, quando surgiu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a base para toda a política de direitos humanos do mundo, foi porque nós vencemos os nazistas e os fascistas na Segunda Guerra Mundial. E quem ajudou a vencer os nazistas e os fascistas, principalmente, foram os socialistas que lutaram contra o nazismo e o fascismo. Então, direitos humanos direitos humanos urgente, nossa luta é por igualdade racial, igualdade de gênero, liberdades democráticas, saúde, educação, políticas públicas, ou seja, igualdade e diversidade. Uma boa luta para todos nós, com muita aliança, todos nós juntos na luta contra o neofascismo e por direitos. Direitos já.